Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, mais um capítulo inteiro aqui do livro, um dos livros que eu mais li da Bíblia, um dos livros que mais me chama a atenção, que é o Apocalipse. Aquele esquema, de ler o capítulo inteiro, comentado, ele é o livro que eu mais li, inclusive antes, de ser cristão, porque ele me chamava muita atenção pelo simbolismo dele, Então, o que Deus quer falar ali. Então o Apocalipse, ele sempre causou medo porque ele é associado à destruição. Ele fala do renovo da destruição, do fim dos tempos, mas o próprio começo dele diz que é revelação de Jesus Cristo dado aos seus servos. Então, ele em inglês, na Bíblia americana, por exemplo, é chamado de revelation, porque é revelação de Jesus Cristo. Então, é o que eu vou explicar nesse vídeo, irmão. A revelação de Jesus Cristo, ela vai causar muito constrangimento e desgraça na vida daqueles que não crêem nele. Por isso que ele fala que é a revelação, uma boa notícia para aqueles que os servem. Entendeu? Para aqueles que não servem é uma péssima notícia, e eu vou comentar da situação política mundial e brasileira, principalmente no judiciário, e o que está para acontecer. Então vamos lá. Apocalipse de João, no capítulo 16, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus. E aconteceu que ouvi uma forte voz que vinha do santuário e ordenava aos 7 anjos: Ide derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. Partiu, pois, o primeiro anjo e derramou sua taça na terra, e todas as pessoas portadoras da marca da besta e os adoradores da sua imagem foram atacadas por feridas dolorosas e mortais. Meus amados irmãos, a primeira taça pegou as pessoas portadoras da marca da besta. É preciso sempre pincelar o que é a marca da besta para acabar com certos misticismos, tá? Tem gente que veio me perguntar, até me estimulou ano passado a fazer um vídeo sobre isso. Se vocês descerem lá no meu canal, vocês vão ver. Dizendo que ouviu na igreja dele o pastor dizer que o celular, esse celular aí que está na tua mão, é a marca da besta. E eu estava explicando por A mais B, pela Bíblia, que o celular não era. Ele pode ser uma premissa. Uma das coisas que ele comentou, que me estimulou a fazer o vídeo, foi justamente lá você ver que até criança tem celular, hoje fica pendurado em celular, não está mais brincando, essas coisas assim. Realmente eu concordo com isso, inclusive até meus filhos às vezes ficam muito tempo no celular, eu chamo a atenção dele, mas de vez em quando, muitas vezes, eu não preciso chamar a atenção, irmão, porque ele mesmo larga o celular dele lá, mesmo carregado, e vai brincar com as coisinhas dele, ele mesmo fabrica os brinquedos dele, cortando papel. Ele pede para nunca jogar as tampinhas de água mineral e nem de refrigerante fora, porque ele usa aquelas rodinhas para fazer carrinho. Então, é igual eu fabricava meu próprio brinquedo de barro, de madeira, com as caixas de remédio da minha mãe. Caixa de remédio, caixa de xarope, virava ônibus na minha mão, entendeu? Eu cortava até as janelinhas com a tesoura, com a gilete do meu pai. Só que, meus amados irmãos, eu falei isso, logo de cara você vê que não é marca da besta, porque a marca da besta está ligada ao financeiro, mais especificamente ao cartão de crédito. É um chip implantado usando os BTUs corpóreos que o corpo produz para ele funcionar sem bateria, sem carregar, sem nada. O próprio energia, até pelo tamanho dele, que é nanotecnologia, o tamanho desse chip, que é um pouco maior que um grão cru de arroz, e menor que um grão cru de feijão, que vai ser implantado, que só pode ser implantado na mão direita ou na testa para facilitar pagamento. Aí eu perguntei para ele, o banco dá cartão de crédito para uma criança? Não dá, então não é a marca. Isso é só uma das características. Meus amados irmãos, bota uma coisa na cabeça de vocês, que eu estou falando de uma ira, a primeira taça da ira vai em cima desse povo. A marca da besta era para pessoas que abandonam a Deus. A marca da besta, deixa eu ver se eu vou explicar de uma maneira mais clara para vocês. Em Mateus 25 tem a parábola das 10 virgens. Ali fala de uma salvação de uma igreja, que mulher é igreja, tá? Os 2 tipos de igreja, 5 nércia, que também é chamado de estúpida, e as 5 prudentes, que tinham a palavra, ou seja, a lâmpada e o azeite, elas estão submetidas a um
tipo de casamento. E no caso ali é um casamento nos moldes judaicos, porque Jesus ele usa a situação da época até como parábola, né? Por isso que é a parábola das 10 virgens, as situações da época para ilustrar uma situação. Mas a aliança, a nova aliança com Jesus Cristo é considerado um casamento, por isso que a Bíblia é chamada de noiva do Cordeiro. Então, quando você namorou, se você já é casado ou você está pensando em casar, você namorou, teve o período de noivado. É o período que nós estamos, de noivado. Só que no casamento judaico não é fornicação, porque fornicação é abominação para Deus. Então o noivo se afasta e a noiva se prepara, entendeu? Inclusive moralmente, ou seja, ela não pode trair o noivo, senão o casamento acaba. E quando você leva a sua noiva, o marido, no altar, tem a troca de aliança. Olha o nome, aliança, que é aquele anel que bota no dedo, não é isso? Então, quando você bota aquela aliança, tem uma cerimônia lá, né? Tanto no civil como no religioso, que você faz uns votos. Você está fazendo uma aliança, está entendendo? Você está tirando uma pessoa de dentro da casa, do convívio, né? Dos pais, para formar uma só carne, que a palavra de Deus diz. Então, aquela aliança é o símbolo de um casamento. Tu está me entendendo? Tem gente que bota anel de noivado, não tem respaldo bíblico. Mas na época do namoro não tem a aliança física, a cerimônia. Assim como o batismo. O batismo nada mais é do que você está falando para todos em volta, para o mundo todo, que você deixou de seguir os valores que você achava que era certo e errado e seguindo pela palavra de Deus. É o batismo nas águas. Então tudo tem um simbolismo. Deus é muito forte nesse simbolismo. As 7 festas, para quem estuda. Quem coloca a marca da besta está colocando um símbolo também. A marca da besta é um anel de noivado, mas noivado com o sistema, com o diabo. É quando a pessoa bota um sinal, assim como a pessoa, como no casa, vamos dizer assim, ele está falando assim, eu vou largar pai e mãe e vou viver uma nova família agora com essa nova pessoa. A mesma coisa quando você bota, quando você desce as águas, está falando assim, agora eu vou pautar minha vida pela palavra de Deus, conforme eu aprendi na igreja, pela Bíblia, pela palavra de Deus. Assim, quando você bota a marca da besta, você está falando assim, eu não acredito em Jesus, eu não vou esperar, eu vou confiar no meu bolso, na minha capacidade técnica. É isso, que se botar já era. Então a primeira taça da ira vai em cima dessas pessoas. Versículo 3, o anjo segundo flagelo. Veio o segundo anjo e derramou sua taça sobre o mar, e esse se transformou em sangue como de um morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Eu não vou entrar muito em detalhes muito técnicos, não, porque tem vários estudos na internet sobre a tecnicidade dessas pragas. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e todos eles se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo responsável pelas águas declarar: Tu és justo, tu, o santo que eras, porquanto julgaste esses crimes. Porque eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas. Agora tu lhe deste desse sangue para beber, pois é isso que merece. O anjo está falando ali nada mais, nada menos o seguinte: todas as injustiças, porque sangue, meu irmão, causa sangria na alma, é um sangue literal, que houve perseguição a cristão, ainda está havendo ainda. Mortes físicas, simplesmente por a pessoa ser cristão. É perseguição em estado bruto. Mas a gente também sofre um sangramento, uma perseguição ideológica. Se você for um servo do Senhor, você vai ser ridicularizado em novelas, em rodas de amigos, entendeu? Na internet, por influências. Você vê aí o meu vídeo que deu mais visualização, um monte de gente aí falando um monte de besteira e achando que eu sou doido da cabeça, ou que eu estou enganando as pessoas. Eu só estou lendo a Bíblia explicando pelo modo espiritual, mas isso só basta isso para você ser perseguido e humilhado pela sociedade. Então qual é a justiça? É Deus inverter isso aí. Por isso que ele fala que os humilhados serão exaltados. Basta você ter o epomenê. Você não pode dar um passo maior que a perna, irmão. Você tem que esperar o tempo do Senhor. A justiça está vindo e eu vou explicar nesse vídeo. Então isso aqui é uma questão de vingança, porque Deus ele fala em Jeremias: minha é a vingança, não é a sua. A vingança é dele.
Ele já se levantou do trono, meus amados irmãos, e está começando a vingança dele. E ouvi do altar que procedia a seguinte reclamação: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, e verdadeiro e justo são todos os seus juízos. Esse barulho aqui, às vezes, quando entra pombo aí na telha. O quarto. Veio o quarto anjo e derramou a sua taça sobre o sol, e foi concedido poder ao sol para queimar a humanidade com fogo. As pessoas foram queimadas pelo forte calor, e colocando a culpa em Deus, blasfemaram contra o seu nome, que tem domínio sobre essas pragas. Diante de tudo isso, ainda recusaram arrepender-se dos seus pecados para poder render glória a Ele. Se essa frase se repetir, eu vou comentar. Se ela não se repetir, eu vou voltar aqui. Eu tenho quase certeza que ela vai se repetir nesse capítulo, tá? Diante de tudo isso, ainda recusaram a se arrepender-se dos seus pecados para poder render glória a Ele. Aqui ele está falando de uma praga relacionada a fogo, ígneo, tá? Aqui pode ser aumento da temperatura do sol, tá? Pode ser também permitido por ele tecnologias que tira a filtragem dos ultravioletas e aumenta a intensidade de calor. Isso já foi provado que isso pode ser feito artificialmente. Calor, meu irmão, tem a ver com o inferno, entendeu? Fogo tem a ver com juízo também, entendeu? É juízo de Deus. Tem o fogo que é o Espírito Santo de Deus, como acontece lá em Atos Apóstolos capítulo 3, também tem o fogo do juízo. É o juízo de Deus se manifestando. O Apocalipse, ele consegue ser tão literal quanto metafórico, e você tem que saber separar essas coisas. Então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou sob trevas. A aflição foi de tal grandeza que os homens mordiam suas próprias línguas e blasfemavam contra Deus dos céus por causa dos terríveis dores que sentiam provocado por suas muitas feridas. Contudo, olha se repetindo aqui, ó, nem mesmo assim se arrependeram de suas obras malignas para que pudesse glorificar o Senhor. Vamos ver aqui se ele aparece de novo, que já está acabando. Aparece. O sexto. Veio o sexto anjo e derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, ao qual as águas secaram, a fim de se preparasse o caminho para os reis que vêm do Oriente. Tem coisas físicas sobre esse rio Eufrates que está secando, tá? Mas isso aí é para a turma da escatologia que leva tudo para o lado literal. Aqui eu estou falando em comparação com o que está acontecendo, inclusive de maneira espiritual. E aconteceu que eu observei sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Já pincelei sobre esses 3 espíritos. Olha só, mas sai da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. 3 espíritos semelhantes a rã. A gente está falando do dragão. Qual é o país hoje que está na Berlinda, que tem um símbolo, a bandeira dele é o dragão? A China, tá? A boca da besta, o poder. Qual é o poder que eu estou explicando nos meus vídeos que está dominando até agora? Antes a direita está avançando aos poucos, Donald Trump. Agora tentaram matar aí o candidato da Colômbia, mas o Javier Milei já entrou. O pessoal do Portugal, da Alemanha já entrou. Então, quem é que está com poder? A besta. Porque a besta na Bíblia é o poder. O falso profeta, ele tem várias referências mesmo, porque esse negócio de profetizar, tá, é você impor um paradigma de comportamento. Assim como Deus, ele mostra que o comportamento exemplar para você ter sucesso é a palavra dele, o sistema, qual faz parte, o dragão, né, e a besta, eles tentam impor que o contrário que Deus ensinou é que é o melhor para o ser humano, uma vida libertina, no final da conta. Você pode ver que eu sempre falei, esses bilionários, George Soros, de esquerda, ele patrocina um partido aqui no Brasil, e vários no mundo, né? Mas aqui no Brasil é o PSOL. Você pode ver que parece que esse homem, ele lê a Bíblia todo dia, e tudo que Deus abomina, ele patrocina para falar que é bom. Se Deus é contra o aborto, eles são a favor do aborto. Se Deus está falando de substância, né, aquele que eu sou vencido, escravo dele eu me torno, para você não ter comportamentos viciosos. Se a Bíblia é contra o vício, o pessoal fala que o vício é bom. Se a Bíblia fala que Jesus não deu confiança nem para o primeiro ladrão da cruz, nem para Barrabás, tu não vai ver ninguém na Bíblia, servo do Senhor, dando confiança para ladrão, porque ladrão não é uma questão de doença, é uma questão de escolha.
Então o pessoal vai lá e defende ladrão. Pode perceber isso. Se em Deuteronômio está falando, não se vista, e não se vista o homem como mulher e mulher como homem, não se deite homem com homem como se fosse mulher, o pessoal vai lá e fala, vem com o negócio de transgênero, de homossexualismo. É ou não é, meus amados irmãos? Então isso aí que entra o falso profeta. Então eu estou fazendo uma relação com os países que dominam hoje. China, Rússia e Irã. Tu tá me entendendo? Porque você tem que ver a origem dessas coisas e não a ponta, nem o meio nem a ponta, é a origem dessas coisas. Ora, são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis do mundo a fim de reuni-los para a batalha contra o grande dia do Deus poderoso. Eles se reúnem contra Deus, e Deus é a própria palavra, aleluia, Senhor. Eles se reúnem para tudo que é abominável ao Senhor, que Ele deixou determinado. Eles ir contra e fazer a humanidade adorar tudo que Deus abomina como normal, porque esse é o caminho mais fácil de pegar um monte de gente e levar para o inferno. Eis que venho como assaltante, bem-aventurado todo aqueles que se mantêm alerta e conserva suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter sua vergonha exposta ao público. Como é que o ladrão vem, irmão? Ele vem falando assim, ó, vou roubar tua casa, hein? Tô chegando, hein? Ou ele vem na surdina, ou ele vem na surpresa. Isso aqui é a parábola das 10 virgens de Mateus 25 todinho. Jesus, ele não avisa. Houve um grito quando o cara já estava nas portas. Lá veio o noivo, como um ladrão, e de noite. Não foi de noite que ele vem na parábola das 10 virgens? Por que de noite que ele vem? O que é a noite na Bíblia? Vai lá em Gênesis, volta lá em Gênesis, capítulo 3, se eu não me engano, ou primeiro. É trevas, período de trevas, irmão. Período de justiça invertida. Períodos que os malandros, os bandidos se dão bem e as pessoas de bem é oprimida, perseguida, presa. Período de trevas. É nesse período que Jesus vem. É isso que ele está falando. Então conserva tuas vestes preparadas. Ou seja, por mais que o mundo fala que é normal, você tem que falar isso com o seu filho também. Não é normal, irmão. Fornicação não é normal. Eu costumo falar, não me venha querer que eu relativize isso, que eu acho normal. Uma pessoa dar calote, um filho sair para usar droga, um filho sair testando, né, fazendo sexo com um monte de namorada antes de escolher uma. Isso não é normal. O homossexualismo não é normal. O aborto não é normal. Linguagem neutra não é normal. Juiz soltar ladrão. Meus irmãos, a gente está com uma Polícia Federal que não sabe para onde foi. Bilhões, mais de 90 bilhões que foi roubado dos velhinhos de pensionistas do INSS. Mas vai monitorar todo mundo que fez Pix para a deputada Carla Zambelli. Não é normal, irmão. Não é normal. Pessoa que desviou bilhões estão soltos. E gente que foram lá na manifestação está preso, pegando pena de e nem aquela Elise Matsunaga que cortou e esquartejou o marido pegou. A mulher já está solta, já está. Amém, aleluia. Tomara que ela se arrependeu para reconstruir a vida dela. Mas ela é motorista de Uber, se eu não me engano, está solta. E tem gente que pichou a estátua de batom lá, que já saiu, não quebrou nada, está pegando pena de 17 anos, irmão. Não é normal. Não vem falar que isso é normal, que não é normal. Então mantenha não perca a sua capacidade de se indignar, irmãos. É isso que eu estou falando. Porque o diabo ele vai fazer isso. Até o momento que tu vai falar assim, até o momento que eles vão ali pegar, vão estuprar a sua filha, vão roubar, dar um soco na cara do teu filho, e tu vai falar assim, mas isso é normal. Tu já está cheio de bandido mesmo, isso é normal. E se trancando dentro de casa e com medo. Não é normal, irmão. E Deus protege quem peita psicologicamente e diz para si mesmo, não é normal, Senhor. Por isso que eu dependo de Ti, meu Pai amado. Guia meus passos, meu Pai amado. Faz essa oração quando tu sair de casa, com fé mesmo para tu ver. O bandido pode roubar 10 pessoas na rua, não vai nem te enxergar. Isso eu te garanto, irmão. Porque está escrito na palavra, tá? Então os 3 espíritos se reuniram em um lugar em hebraico chamado Armagedon. E aconteceu que o 7º anjo derramou sua taça no ar.
e do santuário projetou-se uma voz grave, que vinha do trono e exclamava: está consumado. Imediatamente ocorreram relâmpagos, vozes, trovões e um colossal terremoto. Nunca havia irrompido um terremoto de tão devastadoras proporções quanto esse, desde que o ser humano existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações simplesmente desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e fez beber o cálice do vinho do furor da sua ira. Dá uma pausa que já está acabando, falta 2 versículos para acabar. Deus lembrou-se. Você vai ver Ezequias falando: Deus, lembra-te de mim. Você vai ver Abraão com Sara, quando nasce Isaac, Deus lembrou da promessa que tinha feito em Abraão. Parece até que a Bíblia está mostrando um Deus com Alzheimer, né? Não, não é não. Você vai ver Deus em 1 Samuel 15, vai lá nos Amalequitas pelo que esse povo me fez há 400 anos atrás. Se você quiser questionar Deus, você fica. Eu não faço isso. Porque o que aquelas pessoas daquela cidade, os Amalequitas, tinham a ver com que os tataravôs, já 400 anos, é tataravô para cima, tinha feito. Mas Deus está mostrando que Ele não esquece. Por isso que Ele fala assim, ele se lembrou. Mas por que Ele não esquece? Porque Ele tem Alzheimer? Por que Ele demora a se lembrar, vamos dizer assim? Porque Ele tem Alzheimer? Não, irmão. É que Ele espera até o último momento antes de tomar a decisão. Bota uma coisa na cabeça de vocês, meus amados irmãos. Custa muito para Deus destruir. Por isso que Ele deixou em aberto até hoje a destruição. O fim dos tempos, vê se vocês colocam isso na cabeça de vocês, que a Bíblia me mostra isso. Não é um evento fixo no calendário de Deus. Que isso, Ricardo? Lê o livro de Jonas. Deixa nos comentários, meus amados irmãos, que é outro livro que eu estou a fim de fazer há muito tempo, mas eu só posso ser movido pelo interesse de vocês. Deixe nos comentários se você quer que eu leia todo o livro de Jonas. Ele é pequenininho. Eu vou ler e vou explicar todo o livro de Jonas para vocês, vocês vão ficar maravilhados. O livro de Jonas, meus irmãos, está mostrando ali que se uma cidade se arrepender, ele desvia o juízo, porque ele tem que cumprir a palavra dele. Eu estou falando, custa muito para Deus destruir qualquer coisa que ele cria, ainda mais que ele criou. A palavra de Deus diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, destinado aos seus servos. Mas ele tem que fazer, meus amados. Tu acha que os Estados Unidos quer sancionar o Alexandre de Moraes? Tem um cliente meu que eu tenho que bloquear. Caloteiro, demora para pagar, cobra toda hora, muito bom para cobrar serviço, mas na hora de pagar esquece. Quando chega a determinado momento eu tenho que bloquear, para eu não me aborrecer. Mas aí as pessoas chegam, ficam sabendo e falam assim: você bloqueou o dono da loja tal. Eu falei assim: eu bloqueei? Ele se bloqueou. Então não adianta vir falar Deus destruiu. Não. Deus teve que fazer o que ele tinha que fazer. Porque não adianta, irmão, você que é pecador, você não vai dobrar a Deus, e acabou. Deus não vai se dobrar. Então por que tudo está acontecendo como está escrito no Apocalipse? Por que tudo está acontecendo? Porque a humanidade não está voltando atrás, irmão. Não vai voltar atrás. Mas aí que entra o detalhe, aí que entra o pulo do gato, aí que entra o motivo que eu faço esses vídeos. Que muita gente confunde e acha que Deus vai pegar os servos dele com os ímpios, vai fazer uma mistureba e vai tacar pedra, fogo vindo do céu. A Bíblia não me mostra isso. Quem prega isso, ou passou batido, ou tem que rasgar urgentemente o livro de Êxodo e vários outros da Bíblia, tá? Como o próprio Salmo 33 que eu li há 2 vídeos atrás. Meus amados irmãos, se o mundo vai ser destruído em sua maioria, se você permanecer fiel, você vai ser salvo. Posso ser bastante sincero? Porque eu levo pancada sem fazer nada. E às vezes, muitas vezes ajudando. Então quando chegar a hora do juízo, esse epomenê, esse de você não fazer nada, você orar para que a pessoa mude, você vai ser exaltado. E os outros que se lasquem. É isso, meus amados irmãos. Eu não vou ser hipócrita aqui não. Porque se você for fiel, Deus vai te salvar. Ele não vai poder salvar o mundo, mas salva a sua casa. Creia nisso. Tá? Porque tem gente aí que quer te ver num caixão, meus amados irmãos.
Isso não é justo, porque você não dá motivo para isso. Mas quem é que vai dar um jeito nessas pessoas? O Senhor. Então, quando vir um juízo, fica com peninha não, tá, irmão? Não fica com peninha não. Versículo 20. Todas as ilhas fugiram e as montanhas foram aplanadas. Desabou o céu sobre a humanidade, uma tempestade com enormes pedras de granizo, cerca de 35 quilos cada, precipitou-se os habitantes da terra, e eles blasfemaram contra Deus por causa dessa calamidade, pois seu castigo foi sobremodo grande. 3 vezes nesse capítulo eles estão falando, Deus está falando que ainda diante das pragas eles culparam a Deus e não deram glória. Eu falei isso para o pastor Elvis na época. O que dá a entender fortemente é que mesmo, mas isso é muito perigoso que eu vou falar, meus amados irmãos, para você apostar nisso, tá? Mas eu tenho que pregar o que está na palavra de Deus. Isso me mostra que mesmo no momento da ira vai haver salvação. Porque o Deus está reclamando ali, como eu acabei de falar para vocês, custa muito para Deus destruir, mas é a teimosia do ser humano que dá esse desgosto para ele. Entendeu? Então não espere até o último momento, até porque você não sabe quando é o último momento. O pastor Elvis ilustra isso muito bem. Uma bala na cabeça, perdida ou direcionada, te mata em segundos. Não dá tempo de você se arrepender. Meus amados irmãos, eu acordei hoje com a notícia com uma amiga minha de infância. Essa menina não deve ter nem 50, com certeza não tem 50 anos, que ela é mais nova do que eu. Ela foi uma das meninas mais lindas do bairro. Eu tive que bloquear elas um tempo, bloquear ela, tirar ela das minhas redes sociais, porque ela era petista, ela era uma pessoa que era agressiva comigo, entendeu? Porque ela sabia que eu era Bolsonaro, ela xingava, chamava todo mundo de idiota, de besta, Bolsa Família, pró-vacina, e ela morreu de ataque cardíaco. Eu não sei se era o problema dela, eu não posso afirmar, meus amados irmãos, eu só sei que a menina com um pouco mais ou menos de 45 anos foi embora. E eu não vou achar isso normal. Só que pelo que eu sei, ela não se arrependeu. Onde você acha que ela está agora? Porque, meus amados irmãos, enquanto as pessoas estão fechando os olhos para coisas óbvias que estão acontecendo, mortes reais estão acontecendo. Estão ocorrendo. A sua mesa de Réveillon, final do ano, que tinha avó, avô, tia, tudo está diminuindo. Daqui a pouco vai ter que comprar uma mesa com 4 cadeiras só para a sua família, porque está todo mundo caindo igual mosca, irmão, vai piorar. Eu acabei de ler um capítulo de Apocalipse que fala das pragas. Mas está falando que Deus ele vai até o final com a misericórdia dele, mas não espere chegar ao final, irmãos, porque eu tenho outra coisa também. Que se você ficar pecando e ficar adiando essa decisão de vir para Deus até o final, você perde o bem dessa terra. Você perde a prosperidade, a paz de dormir, de curtir esse período que Deus permitiu, desde quando você nasceu. De uma vida de felicidade. No vídeo passado eu li sobre o Eclesiastes capítulo 2 e 3. E o próprio Deus, Salomão, ali estava dizendo que essas coisas vêm de Deus. Você curtir as coisas que você conquista, que você compra, vem de Deus. Esse é a recompensa do ser humano vivendo nessa terra. E vivendo nessa terra, você vai fazer uma escolha entre seguir o bem, entre ser uma pessoa boa, ou seguir o mal e ser uma pessoa ruim. Para aqueles que seguem o bem, Deus preparou uma coisa tão infinitamente superior, que ele fala nesse livro de Eclesiastes que o maior prazer material que você pode ter é lixo. É isso que eu estou falando para vocês. Considerem o caminho da justiça, irmão, porque esse é o caminho que quando você vai fechar tranquilo. Meus amados irmãos, eu vejo Paulo levando 39 chibatadas, sendo jogado numa prisão com rato, com fezes, cheirando a mijo e glorificando a Deus. Quem tu acha que fez isso? Foi a carne de Paulo que está fazendo isso? É o Espírito Santo que vem sobre você num momento de maior aflição se você permanecer fiel. Então, logicamente, pela lógica, eu prefiro levar chibatada e sofrer, mas para ter um Espírito Santo que louva a Deus, mesmo no momento de maior perseguição, crueldade e injustiça, do que eu ficar num conforto
de um conforto artificial e material. Eu estava conversando com meu filho mais velho sobre o negócio de inteligência artificial. O nome já diz artificial, irmão. Não adianta, por mais que ele tenha tecnológico, tu vê que aquilo é falso, irmão. Aquilo ali, eu já vi jogo de videogame melhor do que aquilo ali. E tem gente que aposta naquilo ali, tem gente que vai falar, é igualzinho, eu quase que acreditei. É falso, irmão. É um prazer falso, momentâneo. Se desligar a luz, aquilo acaba. Não aposte suas fichas nisso. Entendeu? Aposte sua ficha no amor de Deus. Tá acontecendo aí negócio sumiu aí os telefones aí, né? Das mensagens, o negócio do julgamento do Alexandre de Moraes. Meus amados irmãos, eu boto a coisa na cabeça de vocês. A gente só não vai virar uma Venezuela. A gente só não vai comer nossos cachorro e gato no jantar por pura e simplesmente força profética. Ou seja, tempo no fim. Porque se isso que está acontecendo no Brasil, o governo Lula, com Alexandre de Moraes, STF, censurando humoristas, essas coisas, acontecesse há uns 20 anos atrás, a gente estava na miséria. Só não vai acontecer porque o anticristo está às portas. E o anticristo, para te enganar, ele precisa vir consertando tudo. Isso significa tempos de prosperidade. Mas como ele não é bobo nem nada, e uma das premissas do meu vídeo é desmascará-lo, ele sabe, e a Bíblia mostra isso nos livros de 1º e 2º Reis, de 1º e 2º Crônicas, que o momento de prosperidade é o momento que Deus abandona, vira as costas completamente para Deus. Por isso que ele vai vir com prosperidade, para você apostar na artificialidade, na inteligência artificial, no conforto, de você não ter que ir congregar, de você não precisar orar, de você não precisar ler a palavra, de você ficar vendo Netflix cada dia mais barata. Você vê Disney Plus, você vê Net, claro. Você andar com os melhores automóveis, inclusive elétricos, fazer as viagens que você nunca fez, para te afastar de Deus. Mas a Bíblia é clara, que as pragas do juízo, ele vem depois do reino do anticristo. A Bíblia é clara, ou seja, depois que todo mundo, a maioria, abandonar a Deus. Por que tu acha que eles estão blasfemando e botando culpa a Deus diante das pragas? Porque Deus está acabando com toda a tecnologia dele, toda a idolatria deles. E por misericórdia, acredite nisso. Então o que está acontecendo agora, que eu estava explicando para alguns irmãos, o Alexandre de Moraes já está se desfazendo, mas não vai adiantar. Porque esse é o começo do fim deles. Mas vai começar agora. Tem um período da perseguição e tem um período da glória. A gente vai entrar no período da glória, irmão. Pode acreditar nisso, de prosperidade. Você vai comprar, vai fazer aquela reforma. Faça, mas não idolatre, igual eu falei no livro passado. Não idolatre essas coisas. E não, porque a idolatria tem a ver de comprar, tem a ver também com a marca da besta. Eu já falei. Quem colocar vai ganhar tipo 18 mil dólares. Mas vai continuar o salário de 3, 4, 5 mil reais, sem a marca. Vai dar para você comer. Não vai dar para você andar de carro elétrico, fazer viagem internacional? Não. Mas vai servir para a tua salvação. Porque se você botar a marca da besta, a primeira praga cai aonde? Que a gente acabou de ler. Sobre quem bota a marca da besta. Esse é o vídeo de hoje. Qualquer coisa, deixe nos comentários, tá? E Deus abençoe a todos grandemente e até o próximo.